Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus esteja conosco. Estamos aqui de volta para mais um episódio, mais uma reflexão com o Evangelho de Jesus, buscando mais luz para as nossas vidas, mais paz para o nosso coração, para que a gente se fortaleça para a caminhada que é indispensável a todos nós, a caminhada de renovação, de transformação. E hoje nós vamos tomar como base de reflexão a frase do apóstolo Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, na tradução da Bíblia de Jerusalém, em que Pedro diz assim: Fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas incorruptível, mediante a palavra viva de Deus, a qual permanece para sempre. A linguagem dos apóstolos, sobretudo das cartas, é uma linguagem muitas vezes difícil para nós, porque ela vai trabalhar com características que são muito diferentes das características de uma linguagem ocidental de 2000 anos depois da época em que eles viviam. Mas a gente precisa sempre transcender, superar essa limitação da forma, da letra, em busca da essência imortal, da mensagem que é transmitida por meio dessa maneira de falar. Porque a mensagem transmitida é imperecível. Assim como o que dá vida ao corpo é o espírito, o que dá vida à letra, ao texto, é a ideia que ele traz. E assim como o espírito é imortal e imperecível, assim também é a ideia. Sobretudo quando trata de questões relacionadas à lei divina. Aí nós estamos falando realmente de ideias imortais, imperecíveis, eternas. E é o que nós vamos buscar aqui. O que Pedro quer nos dizer com essa semente incorruptível que é a fonte da nossa regeneração? Semente que ele vai dizer que é a palavra viva de Deus. É interessante essa analogia porque ela está presente em vários outros textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. A palavra divina como essa semente que é acolhida no solo do nosso coração, da nossa alma, e ali vai começar a desdobrar a sua ação renovadora. É uma comparação interessante, muito evocativa, característica daquela linguagem, daquele povo, em que eles vão usar elementos daquele cotidiano, o semeador, aquele que colhe, aquele que planta, a ceifa, a colheita, enfim, tudo isso e transportar isso para a nossa vida espiritual. Retomando algo muito semelhante ao que Jesus fez também com a parábola do semeador. Então a palavra divina, isto é, o estudo, a compreensão das leis divinas, dos ensinamentos espirituais, morais, que a verdade vai nos descortinando na medida em que nos empenhamos por conhecê-la, por desbravá-la, por desvendá-la. Esses ensinamentos vão sendo acolhidos no nosso mundo interior e ficam ali na forma de semente, ou seja, com o potencial de transformação, de frutificação, mas ainda não concretizado. Porque assim como acontece com a planta ou com a semente, é preciso que surjam condições necessárias para que essa semente venha frutificar. E aqui que está o grande cerne do porquê nós estudamos, do porquê nós nos esforçamos. Porque esse esforço da criatura humana é o que vai criar um ambiente propício para que as sementes divinas possam frutificar, possam germinar e alcançar o seu propósito, que é nos transformar, desenvolvendo em nós os potenciais divinos. Então é preciso criar essa ambiência, ou essas condições necessárias para que a semente que vem do Criador possa germinar em nós. Porque diariamente nós recebemos muitas sementes, na forma de ideias, de emoções que nós acolhemos no solo da nossa alma. Algumas são sementes de espinhos, algumas são sementes de infelicidade, de aflição, de angústia. Outras são sementes de felicidade, de paz e de harmonia. Só que é uma boa notícia. As sementes que são incorruptíveis, ou seja, que o tempo não haverá de destruir, aquelas que são eternas são as sementes que vêm de Deus e que, portanto, geram bem, felicidade, harmonia e paz.
As sementes propriamente humanas, das imperfeições humanas, da ignorância humana, essas sementes são corruptíveis, ou seja, têm prazo de validade. Cedo ou tarde estão destinadas a perecer. Tudo aquilo que foi feito longe, distanciado da lei divina, da harmonia com a lei divina, está destinado a perecer. É o que Jesus dirá: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Apenas as plantas oriundas das sementes divinas haverão de permanecer na eternidade no solo de nossas almas, com frutos de paz e de harmonia. Todas as outras são sementes corruptíveis, que nos trazem aflições momentâneas, que às vezes duram no decurso ou na jornada do Espírito, duram séculos, milênios, mas são corruptíveis. Tem característica limitada, tem característica transitória. Mas as sementes divinas são incorruptíveis e são elas que regeneram a criatura humana. São elas que transformam, claro, no decurso do tempo e com o auxílio do homem ou da criatura. É preciso conjugar. Então, a fonte de renovação vem de Deus, a partir das inspirações que recebemos dele, das orientações, do conhecimento da lei divina. É a palavra viva de Deus, ou seja, ela atua em nós. Ela tem uma parte também no processo de regeneração do ser humano. É um processo colaborativo entre a criatura e Deus. Deus contribui com a sua palavra, isto é, com os seus ensinamentos, com as suas inspirações, com as suas leis. E o ser humano com o seu esforço, com a sua perseverança, com a sua boa vontade. Assim, nós vamos criando em nós a ambiência para que a semente possa frutificar, ou germinar e frutificar. E o que uma semente precisa para germinar ou frutificar? Primeiro, ela precisa de um solo receptivo. Ela precisa de um solo arado, arejado. O que vai fazer isso no nosso mundo interior? O que vai arar o solo do nosso coração, da nossa alma? As dificuldades, as lutas, os obstáculos. São eles que rompem, vamos dizer, a dureza do solo de nossa alma, tornam ele permeável, tornam ele capaz de acolher as sementes que chegam do alto. Sem esse arado que rasga a nossa alma, que nos força a nos abrirmos para a vida, para as experiências, sem esse arado dilacerante da dor e das dificuldades, permaneceríamos impermeáveis à semente divina, como Jesus conta no caso do primeiro solo da parábola do semeador. Então, esse é o arado da nossa alma, as dificuldades, as lutas. Mas a semente precisa também do sol, da água, do adubo, dos nutrientes. No mundo espiritual ou no reino do Espírito, quais serão esses elementos? Senão o sol do amor, que haverá de sustentá-lo, a água, ou vai ser regada por meio da água, do suor e, por vezes, muitas vezes, das lágrimas também, e por fim o adubo dos bons pensamentos, o adubo das boas ações que vão alimentando, fortalecendo em nós o desenvolvimento dessa sementinha divina que foi recebida a partir do contato com o conhecimento, a partir do contato com espíritos superiores, exemplos de espíritos superiores. Essa semente é recebida e fica ali, em germe, fica ali hibernando, aguardando a ocasião propícia e o nosso esforço para que dê o seu resultado. Então a gente precisa conjugar esse esforço nosso para que aquilo que recebemos de Deus possa prosperar. Deus distribui todos os dias, abundantemente, para todas as criaturas, em todos os mundos do universo ou do multiverso, Ele distribui abundantemente as suas sementes. Através dos seus emissários, dos seus mensageiros, elas são acolhidas pelas criaturas, mas muitas vezes não vão encontrar essas condições propícias para germinar. Daí a demora na mudança, daí a dificuldade. A gente às vezes se pergunta, por que tanta dificuldade para mudar? Por que eu não vejo resultados? Mas a pergunta deveria ser, eu tenho criado as condições propícias para a semente germinar? Porque a semente já está aí, tenho certeza absoluta. No decurso das encarnações que já tivemos, já recebemos muitas dessas sementes. Só que às vezes tem faltado a elas justamente a parte que nos toca, de criar esse ambiente ou essas condições necessárias. Por meio aí do arado, do trabalho que vai também abrindo a nossa alma, que
que vai trazendo as dificuldades, as lutas, né? Por meio do adubo, dos bons sentimentos, das boas emoções, dos bons pensamentos a partir do estudo, do conhecimento, a água que a rega, que é a água do suor e das lágrimas, e, sobretudo, o sol do amor, que é a fonte de toda a vida, que é a fonte de toda prosperidade espiritual. Sem isso, a semente ficará ali, aguardando o momento propício e o nosso empenho para vir a germinar. Mas tenhamos a certeza, a palavra de Deus é semente viva, atuante. É a parte do Criador na grande obra que somos cada um de nós. É a parte dele que nos regenera. É a dádiva ou as bênçãos do Criador que são responsáveis por regenerar a criatura humana. Mas a boa notícia, essas sementes, como diz aqui o apóstolo Pedro, são incorruptíveis. Passe o tempo que for, cedo ou tarde, elas haverão de alcançar o seu objetivo, alcançar o seu resultado, a finalidade para a qual foram lançadas naquele solo. Compete a cada um de nós abreviar ou postergar esse resultado, ou o alcance desses frutos, segundo a nossa ação e o nosso empenho. Quanto mais nos dedicarmos nessa lavoura da alma, mais cedo colheremos os frutos. Conscientes também de que Jesus nos auxilia nesse processo, nos propiciando as ocasiões necessárias para trabalhar esse solo de nossa alma. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, dirá: eu, o divino jardineiro das almas, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Então, Jesus nos cultiva, Jesus nos orienta, nos proporciona experiências que vão nos convidar a esse labor, o labor do solo da nossa alma, para que, enfim, essas sementes que já temos, mas que muitas vezes estão inertes, possam vir, enfim, encontrar as condições para que possam fazer o seu trabalho de nos regenerar. Então é essa a reflexão que Pedro está falando. Uma reflexão bonita para que a gente possa iniciar essa que é a grande lavoura de todos nós. Mais do que a produção do pão para o mundo, a conquista dos recursos materiais, nós todos temos a grande lavoura das nossas almas. Lavourar aí, colher, plantar sementes de pensamentos nobres, de virtudes, que certamente haverão de resultar em muitos e muitos frutos no decurso dos tempos, frutos de paz e de harmonia para nós e para muitos daqueles que convivem conosco. Meditemos nisso e façamos a nossa parte. Lavouremos, coloquemos a mão no arado do trabalho, preparando-nos para que a sementeira e a ceifa possam ser abundantes. Muita luz e muita paz a todos, que Deus nos abençoe sempre.